O pai de Mark conta pra ele sobre a grandeza do Império Viltrum. Eles conseguiram criar uma civilização perfeita. Para que seu povo alcançasse seu potencial máximo, eles eliminaram os mais fracos de sua raça. Um confronto sanguinário, onde apenas metade do planeta sobreviveu. Depois disso, Nolan, junto com o Império, partiu para conquistar o resto da galáxia em nome de Viltrum. Nolan diz que conquistar a Terra é o único jeito. Mark rejeita essa ideia e se prepara para defender seu lar. Mas Nolan é imparável. Ele subjuga completamente durante a luta, causando a morte de centenas de inocentes. Mark tenta salvar cada um deles, mas todos os seus esforços são em vão. Ele não consegue salvar ninguém. Como se isso não bastasse, Nolan segura Mark e faz com que ele seja diretamente responsável pela morte de dezenas deles. Por um milagre, Nolan tem piedade e Mark sobrevive. Ainda traumatizado com o que aconteceu naquele dia, Mark morre de medo de se tornar igual seu pai. Ele acaba causando a morte dos Demolidores e várias versões do Angstrom, um homem capaz de criar portais entre dimensões. Isso o relembra do que aconteceu naquele dia, e que matar não é uma opção. Em uma batalha letal contra uma Viltrumita, Mark hesita, e sua misericórdia quase causa sua morte. O general Viltrumita dá uma missão pra ele: conquistar a Terra para o Império. Como ele não obedece às ordens, Anissa é enviada para fazê-lo enxergar a verdade. Mark tenta lutar, mas é um massacre. A diferença de força entre os dois é enorme. Anissa o subjuga e quase o mata, dando a ele uma última chance. Ela avisa que outro Viltrumita vai chegar, e que se Mark não obedecer até lá, todo o planeta vai pagar por isso. Angstrom tenta se vingar de Mark. Ele fere Deb gravemente e leva a Mark ao limite. A fúria de Mark explode, e seus punhos parecem se mover sozinhos. Ele para de se segurar e soca Angstrom até estar coberto de sangue. Ele olha para as mãos ensanguentadas. Não, ele acabou de matar alguém. Isso significa que ele é igual ao seu pai. Não, ele fez isso para proteger sua família. Ele não é igual a ele. Ou é? Desesperado para ficar mais forte, Mark treina como louco, aumentando absurdamente sua força, resistência e velocidade. Anissa limpou o chão com ele, e ele sabe que o próximo Viltrumita pode ser ainda mais forte. Então, ele precisa estar preparado para lutar. E também não pode deixar a raiva tomar o controle de novo. Ele precisa se tornar seus ideais são testados quando ele é forçado a lutar com um antigo aliado. Ele implora que Mark acabe com sua vida miserável, dizendo já ter feito coisas horríveis. Ele pressiona Mark até forçá-lo a botar um fim naquilo. E mais uma vez, Mark fica coberto de sangue. Mesmo sabendo que era isso que o adversário queria, isso não o faz sentir melhor. O peso da morte recai sobre Mark. Durante toda a terceira temporada, ele é responsável, de maneira indireta ou direta, pela morte de diversas pessoas. Isso atinge seu ápice durante a Guerra Invencível, um evento cataclísmico onde variantes dele atacam a Terra, causando a morte de centenas de milhares de pessoas. Sydney, Moscou, Tóquio e várias outras cidades foram quase que completamente destruídas. O responsável é Angstrom. Ele sobreviveu aos ataques de Mark e usou seus poderes para se vingar. Mark decide acabar com ele ali mesmo, mas ele consegue escapar. Mais tarde, enquanto Mark ajuda a reconstruir os danos causados nas cidades, ele não consegue parar de pensar que tudo aquilo é culpa dele. Ele é o culpado por uma das maiores tragédias da história da humanidade. Por conta dessa guerra que a Eve tá no hospital agora. Ele se martirizou tanto achando que tinha matado o Angstrom, e agora ele só consegue pensar que deveria ter matado. Mark já tá fazendo tudo o que pode para se redimir do caos gerado pela guerra, mas a frustração o sufoca. Ele sente o peso de todas as vidas que foram perdidas no confronto com seu pai, na guerra. Desde que virou herói, mesmo sempre tentando fazer o certo, na maioria das vezes, alguém pagou o preço. Porém, ele não tem muito tempo para pensar nisso. Esteja pronto para minha chegada, verme. O implacável Viltrumita que Anissa avisou chega. Seu nome é Conquest. Como Mark não cumpriu as ordens, ele está ali para tomar a Terra à força. Sentindo suas mãos formigarem de ódio, Mark diz que tudo o que mais quer naquele momento é socar algo com toda a sua força. O desafio empolga Conquest, que parte com tudo para cima de Mark.
Seus punhos se chocam, criando ondas de choque fortes como terremotos. Conquest joga Mark no chão e diz que, diferente de Anissa, ele não está ali para convencê-lo de que o Império vai tornar a Terra um lugar melhor. Não, ele está ali porque gosta da emoção da batalha, de sentir seus punhos cobertos de sangue. Mark o soca, e Conquest elogia o soco. É exatamente isso que ele quer, que Mark resista. Mas para ele, aquilo é apenas um aquecimento. Mark o agarra e destrói uma fila de prédios com o corpo dele, mas isso mal o afeta. Na verdade, isso o deixa ainda mais empolgado. Ele segura Mark pela garganta e diz: "Eu quero mais!" Irritado, Mark o isola para fora do planeta. Com uma das gotas de seu sangue, Conquest faz um coração, demonstrando estar gostando da luta. Logo em seguida, ele o despedaça, mostrando que agora vai começar a lutar um pouco mais a sério. Ele traz Mark de volta para a Terra, e após uma breve troca de golpes, Mark pergunta se ele ainda tem certeza que vai vencer. Quase 100%. Ele dá um soco tão fodido no Mark que o bagulho fica até em slow motion. Mark é arremessado pra longe e Oliver, assistindo a luta pela TV, parte para ajudar seu irmão. Mark tenta se recuperar, mas tem dificuldades para levantar. Ele cospe sangue e vê o chão começar a tremer. Ele finalmente consegue se levantar e olha pra cima, apenas para receber um golpe devastador de Conquest. Um golpe tão forte que destrói vários prédios apenas com as ondas de choque. Oliver voa até eles o mais rápido que pode, mas eles são muito rápidos para ele acompanhar. Conquest dá um combo de socos em Mark, o que o faz destruir 3 prédios e explodir um caminhão. Mark tenta se levantar, mas seus braços cedem devido ao dano massivo. Quase sem energia, ele estende a mão e pede para que Conquest pare. Ele implora para que ele o escute, mas Conquest não está nem um pouco interessado em ouvir o que ele tem a dizer. Ele achou mesmo que ele daria a chance dele se render? Ele nunca se divertiu tanto assim. Mas ele ainda não está satisfeito. Ele encoraja Mark a continuar lutando, e declara que depois que acabar com ele, vai matar todos os outros. Oliver finalmente consegue chegar e desfere um soco que o arremessa para longe. Confiante, ele parte para atacá-lo de novo, mas Conquest é mais rápido e ataca primeiro. Conquest pergunta seu nome, pois não quer desmembrá-lo antes de saber quem ele é. Mark o chuta para longe e salva seu irmão. Oliver está preparado para lutar, mas Mark manda ele sair dali naquele exato momento. Ele não quer obedecer, mas quando Conquest começa a correr até eles, Mark joga Oliver para longe. Conquest zomba de Mark. Talvez, se ele tivesse esperado ele matar o garoto, ele poderia ter se recuperado. Cadê o seu coração Viltrumita? Enquanto eu não vir ele pulsando na minha mão, não vou acreditar que você tenha um. Me mostre o seu poder. Me mostre a sua fúria! Oh, tá quase lá. Mark desfere uma combinação intensa de socos nele, mas o cansaço vence. Conquest segura seu punho e ri. Ele calmamente se levanta. Se isso é tudo que você tem, as coisas não vão acabar bem pra você. Eve acorda e decide sair do hospital para ajudar Mark. Conquest admite que só brincou com Mark até agora. E, apesar de estar se divertindo, não consegue entender o porquê do Império tê-lo enviado. Derrotá-lo e conquistar a Terra é fácil demais pra ele. Divertido, porém fácil. Ele conta que conheceu Nolan e que ele era muito promissor. Ele também conta que Nolan foi executado antes dele partir. É uma pena. Ele adoraria ver a cara dele quando dissesse que matou seu filho. Conquest se prepara pra socá-lo, mas Oliver o interrompe. Ele ajuda Mark a se levantar e ele manda de novo pra ele sair dali. Ele diz que Mark não vai conseguir sozinho. Eles precisam lutar juntos. Conquest fica feliz por ele ter voltado e promete quebrá-lo no meio e comer seu coração. Mark entra na frente para proteger Oliver, mas Conquest o arremessa para longe para que ele não atrapalhe. Ele dá um soco devastador em Oliver, que faz ele cuspir uma poça de sangue, junto com a maioria de seus dentes. Conquest segura suas pernas e cabeça e começa a esticá-lo. E calmamente, ele explica o processo. Primeiro, os músculos se rasgam. Depois, as vértebras se separam. Se ele conseguir focar apesar da dor, a pele é a próxima. As lágrimas de Oliver pingam no rosto de Conquest, que se deleita com a situação. Antes que ele possa partir Oliver ao meio, Mark o interrompe e eles voltam a lutar. Oliver perde a consciência e Cecil aparece para ajudá-lo. Eve diz que quer falar com ele, e ela pede para ir ajudar o Mark. Talvez ela seja a única capaz de fazer isso. Mark quica no mar devido ao impacto dos golpes, e Conquest o segura pelo pescoço. Ele usa o corpo dele para destruir vários prédios e matar inocentes. Assim como seu pai fez com ele naquele dia. Isso não pode estar acontecendo de novo? Do que serviu todo aquele treinamento? Não pode ser. Mark fecha os olhos, se recusando a ver isso acontecer novamente à sua frente, sem poder fazer nada.
Ele soca Conquest pra longe e reconhece o poder de Eve, o que o deixa desesperado pela vida dela. Ele tenta levar Conquest pra longe, mas ele dá um golpe na sua perna que faz o osso sair dela. De novo, ele zomba de Mark, dizendo que novamente a sua empatia o atrapalhou. Eve tenta lutar contra Conquest, enquanto Mark não pode fazer nada além de observar ela de longe. Eve usa tudo que tem contra ele, mas Conquest é implacável. Ele sofre pouco dano e se adapta rapidamente. Ele quebra a armadura dela, dá um soco que dilacera seu maxilar e perfura sua barriga com sua mão. Ele lamenta ter que matar alguém tão lindo. É um desperdício. Ao ver Eve caindo, Mark usa o que resta da sua força para chegar até ela. Aos prantos, ele implora para que ela sobreviva. Ele não consegue sem ela. Ele chora desesperado e grita pelo nome de Cecil. Ele precisa salvá-la. Conquest observa o desenrolar da cena. Ele acha fascinante a força do laço deles. Laços fortes são uma fraqueza que os Viltrumitas não possuem. Ele lambe o sangue de Eve de sua mão e acha delicioso. Enquanto Mark desaba em lágrimas, Conquest diz que ela morrerá em pouco tempo. Então, se ele tiver algo pra dizer pra ela, deve dizer agora. Tarde demais. Irritado, Mark se vira em sua direção. Conquest o agradece. Não é sempre que ele pode se soltar tanto assim. E geralmente existem muitos parâmetros de missão. Coisas pra não destruir, pessoas pra não matar. Mas por algum motivo, dessa vez, não lhe deram nenhuma restrição. Então, ele o agradece. Foi uma luta prazerosa. Não importa o quão forte você seja. Não importa o quão rápido você seja. Eu consigo ver o futuro. Você não vai viver pra ver outro dia. Conquest ri. Depois de tudo que fez, ele ainda acha que pode ameaçá-lo? Ele diz que está impressionado, e para ele fazer seu pior, Mark voa com tudo em sua direção e destrói sua manopla com um soco, destruindo sua mão no processo. Ao perceber o estrago na manopla, Conquest começa a elogiar, mas Mark está completamente tomado pela fúria, e o soca antes que ele possa terminar. Ele o golpeia como pode, mas Conquest consegue contê-lo. Ele diz que ficar bravo não o torna mais forte. Determinado a vencer de qualquer jeito, Mark morde e arranca um pedaço do ombro dele. Ele o joga pra longe e os dois avançam um contra o outro, cada choque de seus punhos soando como trovões. Mark começa a socar Conquest, mas algo acontece com o corpo de Eve e ele se distrai. Conquest aproveita a oportunidade para virar o jogo. Ele o segura pela garganta e o prensa contra o chão. Ele se aproxima do ouvido dele e diz: eu me sinto muito sozinho. Todos os outros Viltrumitas têm medo de mim. Ninguém fala comigo. Ninguém quer ser meu amigo. Eles acham que eu sou instável. Eles me mandam de planeta em planeta, cometendo atrocidades em nome deles. E quanto melhor eu me torno nisso, mais medo eles têm de mim. Eu sou uma vítima do meu próprio sucesso. Conquista. Eu nem tenho um nome de verdade. Só um propósito. Eu sou capaz de muito mais. E ninguém vê isso. Alguns dias me sinto tão só que poderia chorar, mas não choro. Eu nunca choro. Porque que diferença faria? Nenhuma única pessoa no universo iria se importar. Leve isso para o túmulo. Ele começa a estrangular Mark com toda a sua força. Mark estende a mão para tentar impedi-lo, mas não adianta. Ele chora de raiva, frustração, agonia. Esse é o fim. Mas quando seus olhos começam a perder a luz, Eve chama seu nome. Ela dispara um raio que causa dano massivo em Conquest, mas perde a consciência logo depois. Mark não entende como ela sobreviveu, mas ela não foi a única. Mesmo com um corpo em carne viva, Conquest se levanta novamente, dizendo que vai garantir que ela morra dessa vez. Mark parte pra cima dele e começa a socá-lo. Após alguns socos, Conquest agarra sua mão e a quebra, provocando Mark novamente. Mark dá uma cabeçada nele e fala entre cada golpe: é isso que você queria? Continua aproveitando? Tá se divertindo? Me responde! Eu aproveito o que vier. Sentindo o ódio e a adrenalina correrem por cada veia de seu corpo, Mark grita e dá repetidas cabeçadas nele. Ele continua até ter certeza que ele está morto. Mais uma vez, seu corpo está banhado de sangue. Ele se arrasta até Eve
e depois de dizer que a ama, desmaia ao lado dela. 3 dias depois, Mark acorda no hospital. Eve explica que o que aconteceu antes foi o corpo dela usando os poderes sem restrição para sobreviver. Debbie pede desculpas a Mark por tê-lo colocado nessa posição. Ela não deveria ter confiado em Nolan. Ele não a culpa e diz que ela fez tudo certo. Ela o abraça e diz que o ama, o que ele retribui. Ele pergunta de Oliver, e ela diz que ele está bem. Cecil entra na sala para agradecer, mas Mark o interrompe, perguntando do corpo de Conquest. Ele vai até o necrotério com Cecil e manda ele queimar o corpo. Porém, Cecil não obedece e coloca o corpo dele em uma base fortificada, determinado a extrair informações dele sobre Viltron quando o corpo dele se regenerar. Mark vai falar com Oliver. Ele diz que ele estava certo. Sobre os Demolidores, sobre Angstrom. Eles machucaram muitas pessoas, arruinaram muitas vidas. Por mais louvável que a piedade possa ser, muitos inimigos não são dignos dela. Antes, Mark pensava que a piedade era absoluta, quase como um direito inerente de cada ser. Matar era uma linha que ele não estava disposto a cruzar, mas depois de tudo que aconteceu, ele entende que a piedade precisa ser considerada. Manter alguém vivo pode permitir que ele mate inúmeros inocentes, intencionalmente ou não. Ele pensa em sua luta contra Conquest e na brutalidade de seu oponente. Ele teve que lutar selvagemente para sobreviver, até mesmo destruindo seu corpo no processo. Conquest era um monstro, e tem muitos outros monstros por aí. Nesse momento, Mark desiste do conceito de piedade absoluta. Alguns oponentes não merecem piedade. Ele jura que se outra pessoa colocar a vida de alguém que ele ama em risco, ele não vai hesitar em matar.